Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que prazer mais uma vez aqui o Na Cabine Podcast, episódio 28. Antes de mais nada, fazendo aquele pedido de todos os episódios, né? Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like aqui também no programa para gerar engajamento. Quanto mais gente chegar, melhor. Já passamos de 4.500 inscritos. O céu é o limite, galera. Então se inscrevam no canal. Vambora, vamos para cima. Aqui nos estúdios Decola, dessa canequinha aqui, ó. Decola com 2 L's, _ oficial. Você encontra no Instagram, é o estúdio, melhor estúdio do Rio de Janeiro para você fazer o seu conteúdo. Procura lá, marca com esses caras aí que vale a pena. E o convidado de hoje, no episódio 28, é um cara que deu muitas alegrias a várias torcidas, mas principalmente a galera do Vascão, 89, Sorato, gol do Bi. Valeu, Sorato, bem-vindo. Prazer enorme te receber, cara. O prazer é meu, sempre quando tem oportunidade de bater esse papo aí falar das histórias, da carreira, de Vasco, de outras equipes, mas principalmente do Vasco, que a minha ligação é sempre maior, né? E eu gosto, porque assim, é uma maneira de a gente estar próximo do torcedor, relembrar bons momentos, enfim, eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer para retribuir esse carinho que eu tenho do torcedor até hoje. Com certeza. E o Sorato não é só um ex-jogador, o Sorato é um comentarista. De vez em quando ele aparece lá na TV Brasil para fazer jogo comigo. Sabe muito de bola. É algo que você quer investir mesmo na carreira, Sorato? André, dentro das coisas que eu gosto de fazer, essa é uma coisa que eu, gosto muito, entendeu? A gente tá lá de vez em quando fazendo jogos lá na TV Brasil e tô pegando jeito, tenho a visão de treinador, que também sou treinador, então acho que isso me ajuda. Enfim, é uma coisa aí que bateu aqui e estou gostando. Tomei gosto pela coisa. É bom. E sabe muito, hein? Procura o homem, que o homem sabe muito de bola, vale a pena ter no seu canal aí, ó. Digo nos canais grandes mesmo de televisão, que hoje comportam vários ex-jogadores. Ô, Sorato, normalmente a gente começa aqui o papo falando sobre a história, o início na carreira do futebol. Você sempre quis ser jogador, como é que foi o princípio de tudo? André, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Araras e eu tinha esse sonho, assim... o sonho começa a partir do momento que você parece que leva jeito para a coisa. Então, assim, lá no bairro, eu me destacava nas peladinhas nos campos. No interior de São Paulo ainda tinha muitos campos. Qual era a cidade? Araras. Araras. Tinha muitos campos. Depois eu morei um período em Leme. E foi em Leme que eu comecei a jogar em clube, né? No Lemense. Então, assim, desde lá sub-11, sub-12. Então, assim, comecei a me destacar ali na região. E com um pouco mais velho, no sub-15, sub-14, teve uns jogos em São Paulo que era mais ou menos os mesmos moldes da Taça Sub-20 hoje. Só que era nesse período no meio do ano, férias escolares. Estilo Copa São Paulo de futebol júnior? Mas era sub-15. Sub-15, garotada mesmo. Garotada mesmo, entendeu? Então eu fui um olheiro do Vasco, me viu jogando, depois me acompanhou ali na região, que a gente jogava sempre aos finais de semana, jogos amistosos. E aí, em janeiro de 85, ele bate lá na porta da tua casa, lá em Araras. Eu não estava, estava viajando, estava no litoral, passando uns dias na praia com um tio, uma tia minha, né? E a gente falei com meus pais, veio um cara do Vasco aqui que te viu jogar, quer te levar para o Vasco e agora, esse mês. Caramba, hein? E aí a gente voltou, a gente pegou um período de chuva, a gente chegou a ficar até menos tempo, a gente ia ficar lá na praia, e a gente voltou um pouco antes, e em janeiro de 85 eu chego pro Vasco. E era algo esperado? Os caras estavam te acompanhando, você já sabia que tinha alguém te vendo? Não, assim, eu não sabia, assim, não esperava que seria o Vasco, porque assim, na região ali tem muitos times ali, né? Claro. Tinha ali, o União São João estava começando a voltar, a aparecer para o cenário. A Inter de Limeira, que é ali vizinha, 20 quilômetros de Araras, já tinha um time de certo destaque, tanto é que no ano seguinte é campeão paulista. E tem Ponte Preta e Guarani ali em Campinas, que a gente está ali... Bem próximo. Araras é 90 quilômetros de Araras, né? O Campinas é 90 quilômetros de Araras. E o São Paulo, né? Enfim, mas eu não imaginava que seria o Vasco, mas era uma coisa que eu, assim... Quando eu comecei a
a entender que eu tinha jeito, me destacava ali, fazia muitos gols. Eu sempre dizia para os meus pais que se pintasse uma oportunidade, eu gostaria de tentar. E acabou acontecendo. Nem nos meus melhores sonhos achava que seria o Vasco, ainda bem que foi. Ainda bem, né? Isso aí. Ainda bem para todo mundo. Ô, Sorato, e aí com 14 para 15 anos, então, isso pinta, né? É isso? 15, já tinha 15 anos já. 15 para 16. 15 para 16. Aí você vem para o Rio de Janeiro. Como é que foi sair do interior de São Paulo para morar numa cidade grande? Difícil, cara. Acho que Foi muito? Difícil, porque assim, a primeira vez que eu estava saindo do estado de São Paulo, indo para outro estado, de perto da família, então nunca tinha saído. Ninguém veio contigo? Não, eu só veio minha irmã, veio me trazer, que a minha irmã é a mais velha, né, dos irmãos. Eu tenho mais... ela e mais 2, somos em 4, né? Ela veio me trazer e o Léo, que foi o cara que me viu, o Léo foi jogador do Vasco, ponta esquerda, até voltei a ter contato com ele ano passado, ele está em Brasília, mandar um abraço para ele. Ainda trabalha com isso, né? Não. Enfim, mas ele me esperou aqui, me recebeu lá na rodoviária e me levou para São Januário, onde era o alojamento da base do Vasco, né? Uhum. E a partir daí eu comecei um período de testes, né? E fui aprovado. E aí minha vida começou no Vasco. Eu tinha 15 para 16 anos, né? Era sub-16, sub-17, né? Morando no alojamento. Morando em São Januário. E o pessoal que não tem ideia, né? Era difícil, não era fácil morar no alojamento de um clube grande, hein? Sim. Na década de 80, né? A estrutura era bem... bem diferente, bem diferente. Hoje, graças a Deus, melhorou. Os clubes conseguem investir mais dinheiro, né? Investir melhor nas categorias de base. Não foi fácil não, mas foi assim, tinha que ter muita força de vontade. Eu tive muita sorte com os dirigentes da base da época, com o treinador, enfim, com todo mundo, com os próprios companheiros que moravam ali na concentração, me receberam muito bem. Você dividiu concentração com quem nessa época para morar? Cara, com Tiba, Ayup, França... Que galera boa. Mazinho, que é um pouco mais velho, Mazinho, Lira, Regis, tinha uma galera ali que... Todo mundo que deu jogador. Todo mundo que deu Carlos Germano. Então, assim, era uma galera bem... Assim, muita gente com o mesmo sonho, pessoas de caráter. Então, assim, a gente era bastante unido e um dando força para o outro, cada um dando força para dando força para o outro, e todo mundo acabou que essa minha geração, muitos de nós chegamos no profissional e fizemos aí carreiras. Mas assim, é curioso para a galera mais nova, né? Que hoje em dia tu tá em qualquer lugar do mundo, você tem o celular aqui para falar com a família, para mandar mensagem, matar a saudade numa ligação de vídeo. Como é que você fazia para matar a saudade? Cara, ou era cartinha ou telefone. Mas não era fácil ligar toda hora. Não era fácil, assim, meus pais não tinham telefone em casa. Tá vendo? Na época. Eu tinha que ir na minha madrinha, que era próxima, para eu ligar e poder falar. Então, assim, e era em São Januário. Ou quando eles me ligavam, se fosse na hora, à tarde, conseguia passar lá para o futebol amador, para a base. Se não, caía na portaria principal lá. Nossa. E aí tinha que atender lá, ou quando eu ligava, era o orelhão. Comprava aquele ficha. Aquela ficha pra caralho. Pô, esse pessoal nem sabe o que é. Nem tem ideia. Nem tem ideia. A galera nem tem ideia. Aí ficava com a ficha ali, e, enfim, era assim que a gente se virava. Ia uma vez por ano, voltava para... E vinham te visitar? Difícil, nunca vieram, assim. Nunca vieram? Assim, vieram depois que eu subi profissional, e sim. Aí numa outra condição. É uma outra condição, mas na base não. Na base não. Em algum momento você pensou em desistir? Eu sempre pergunto isso também, porque é muito difícil. André, desistir não, mas teve um momento quando eu chego, que estava existindo uma demora na definição de se eu ficaria ou não. Que aí eu fui conversar, na época era o seu Andy Farias, o gerente da base, né? Fui conversar com ele. Eu falei, pô, eu estou aqui um tempão já, não tem uma definição, porque se não for para ficar, eu vou embora e vou tentar outra coisa, outro lugar, tal. Aí ele falou, não, fica calmo, que você vai
está praticamente certo que você vai ficar. A gente está vendo só alguns detalhes, inclusive com o clube que você está, com o Lemência, teve que fazer lá aquela coisa de desligar e transferência e tal. E aí acabou que eu tive essa conversa e que ele falou, não, você vai ficar. E acabou acertando e aí fiquei. E aí tem essa convivência com essa galera boa na concentração. E imagino que também os treinos, né? Os treinos eram muito em São Januário mesmo, né? A gente tinha, assim, mais os treinos físicos. E, assim, a gente tinha alguns locais fora de São Januário, que a gente treinava muito no Maracanãzinho de Caxias, treinava, às vezes, na Vila Militar e treinava naqueles campos anexos, o terrão que né? que tinha lá, que hoje não existe mais. É, né? Verdade, é tudo estacionamento. Mas tinha uns campos ali que a gente treinava ali, e na pista, quando era físico, quando tinha pista de atletismo, a gente treinava ali na pista. Mas o profissional treinava muito em São Januário. Sim, Vocês tinham a oportunidade de ver os caras ali, né? Nós treinávamos mais na parte da manhã. E o profissional treinava, na maioria das vezes, à tarde, né? Então, assim, eu assistia muitos treinos, né? Então, pois é. A gente treinava de manhã, se fosse em São Januário, eu tomava o banho, almoçava, esperava um pouquinho, e era sempre 3h30, 4 horas que começava o treino, aí sentava lá na social para assistir o treino profissional. E a gente está falando de uma época em que o Vasco tinha Roberto, tinha Romário. Isso. Então, assim, você tinha as principais referências ali para ver, né? Não, com certeza. Assim, observei muito os treinamentos do Roberto, do Romário, de todos, mas esses eram jogadores da minha posição, né, que eu me espelhava. E o Roberto é o principal deles, né, o grande ídolo do clube. Já acompanhava antes de chegar, desde aquela 78 eu lembro da Copa alguma coisa, mas desde a volta dele do Barcelona, naquele jogo histórico contra o Corinthians, a partir dali comecei a prestar mais atenção e foi um dos sonhos que eu consegui realizar, jogar e conviver um período com o saudoso Roberto Dinamite. Mas aí dava preocupação por ver esses caras que não iam dar brecha ou dava ansiedade por jogar com eles? Porque devia dar um medinho também. Pô, como é que eu vou jogar? Esses caras estão aí, vão dar espaço? Não, era difícil, né? Então a gente sabia que não seria fácil, a gente tinha que realmente mostrar capacidade, foco, determinação, enfim. Mas, por outro lado, a gente queria estar ao lado dele, próximo deles, né? Porque são referências, né? Claro. E assim, o Vasco tinha esse histórico de revelar grandes atacantes, tal. Então a gente estava ali nessa sequência aí após eles, né? E assim foi um privilégio assim poder conviver, e treinar e aprender de perto, assim, entendeu? Assim, eu estreio no profissional no lugar do Romário, que ele se contundiu. Isso é? Isso em 88. 88. Na fase final do Campeonato Carioca de 88. E, enfim, o Roberto também estava, mas estava com muito problema físico. Era um período que ele estava com problema físico, mas, assim, vi muito, treinei muito com o Roberto. Como é que foi a primeira vez que te chamaram assim? Imagino que tenha sido para completar treino. Eu ainda estava no Sub-17. Hoje tinha treinado de manhã e estava descansando, tinha almoçado, estava descansando um pouco, e aí o Silveira, que era Silveira? Pô. Silveirinha, saudoso Silveira também. Foi lá no alojamento, preciso de um atacante. Eu tava opa, tô aqui, pô. Não, mas vai jogar de ponta direita. Não, vou, pô. Não importa. Eu era centroavante, mas, pô, aí acabei treinando. Tá novo? Acho que isso foi em 86, se eu não me engano, cara. Tava recém-chegado, então. Aí fiz um treino lá para completar treino e, enfim, aí só volto ao profissional em 88, né? Aí já numa outra condição também, né? Já sendo promovido do Sub-20 para o profissional. E na base foi muito rápido, né, Sorato? Assim, foi meteórico, né? Sim, eu chego em 85, início, e no meados de 88 eu subo. Profissional e já estreio. E estreia bem, né? Começa já fazendo gol, foi uma ascensão muito rápida. E você se sentiu muito à vontade, né? Assim, eu costumo dizer que esse momento que o garoto,
que o jogador da base, o garoto chega no time de cima, conta muito a estrutura do time, né? Da equipe, como equipe, não do clube, mas assim, jogadores de qualidade, um time num bom momento. E eu peguei isso no Vasco quando eu chego no profissional. Além de ser um timaço, tecnicamente falando, o time estava num grande momento. Bicampeão carioca, de 7-8-8. Isso, Então, era a reta final do Campeonato Carioca. Quando você entra. Quando eu entro ali, então, assim, a gente tinha ali uma galera que recebeu bem a gente no profissional. A gente tinha alguns já da base ali, o Bismarck, apesar de nós sermos da mesma idade, eles já estavam, acho que mais de um ano, que ele subiu um ano antes. O William já estava no profissional, o Mazinho, que é um pouco mais velho, o Lira, que era um pouco mais velho. Essa galera toda estava no profissional já. Então, a gente chegou bem recebido. E, por outro lado, os mais experientes, que era o Acácio, o Donato, o Fernando, o Paulo Roberto, lateral direito, eram pessoas assim que nos acolhiam bem os jovens. Recebiam bem. E viam também a qualidade, conheciam o clube, sabiam da qualidade desses jovens que estavam chegando, então eles sabiam que a gente podia contribuir com eles e foi o que aconteceu. A gente foi muito bem recebido ali. Era um envolvimento diferente dos jogadores com o clube, eu vejo, né? Acho que a ligação entre as categorias era muito maior do que é hoje, né? Você está dizendo do Acácio, eu sempre converso com ele. Sim. O Acácio diz que ele assistia sempre vocês, no caso, galera mais nova jogar, até para que quando subisse ele sabesse exatamente o que fazia, onde podia lançar, esse tipo de coisa, né? Sim. Assim, o Acácio era aquela coisa de viver mais o clube, né? Então, assim, e na época a gente era o dirigente, era o Eurico Miranda, então o Eurico conhecia tudo do clube. Então, assim, todas as informações chegavam e o Acácio gostava de saber esse tipo de coisa, outros também. Então, ele sabia, tanto é que na minha estreia, na corrente ali, ele fala, não, vai tranquilo, faz o que você está acostumado a fazer lá no Júnior, que você já fez no treinamento e pode ficar tranquilo que a gente está aqui para te ajudar. Então, isso tudo contribui, né? Obviamente que a qualidade técnica fala muito nisso, claro. Mas você ter o respaldo de jogadores importantes, ter a qualidade desse time, quando você chega no time... E personalidade, né, Sorato? Às vezes não é só a qualidade. Eu estreio num time contra um maior rival, né, cara? Que a defesa era goleiro Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Olha isso. Essa é a linha defensiva do Flamengo. Que defesa tinha o Flamengo. Que quando eu estreiei. Então, assim, você tinha que ter uma personalidade e muito já do que você já tinha vivido na base, que, assim, eu sempre costumo... as pessoas falam, não, o importante na formação, na base, não é ganhar. Não, mas quem veste a camisa do Vasco, o cara sabe que tem que ganhar. E dá para fazer as duas coisas. É isso. Dá para fazer as duas coisas bem. Então, assim, a exigência era muito, muito grande e alta. Por isso que você sabia que, assim, quando chegasse no profissional, é o resultado que vai importar. Entendeu? Então, claro. Assim, a gente tinha isso desde a base lá, essa exigência, essa cobrança, obviamente que nunca um negócio tão exagerado assim, mas sempre um negócio rigoroso, porque é a maneira de você formar os grandes jogadores e o Vasco tem... Sempre se alimentou disso. Tem uma história fantástica de revelar jogadores até hoje, né? Assim, com certeza. A base do Vasco é considerada aí, até hoje, como algo assim fora de série, realmente. E os principais ídolos da história do Vasco são formados no Vasco. Sim. Né? Sim. Não é para todo clube isso, né? Não, com certeza não. Muitas vezes o cara chega contratado e se torna no Vasco, não. Normalmente o cara é criado ali, conhece o clube e vira uma lenda do clube. Isso. E como é que foi essa estreia? Porque estrear contra o Flamengo, por si só, já diz muita coisa. Foi uma semana de uma certa ansiedade, né? E havia estava eu e o Tiba na época brigando pela vaga de substituir o Romário, mas como a minha característica era mais próxima, né? E o Eduardo Lazzaroni, o treinador, optou por mim. O Tiba era um jogador mais de lado de campo, belíssimo jogador também, uma história fantástica no futebol também. Mas aí o Lazzaroni me escala e assim, cara,
Nunca, obviamente que era é o sonho de qualquer jogador chegar no profissional. E da maneira que foi, então, nem nos meus melhores sonhos imaginaria que poderia ter sido daquela forma, entendeu? Que assim, muito pelo que eu cheguei, encontrei, do que eu fui inserido, né, naquele time, naquele elenco que era fantástico, né, e uma reta final de campeonato que o time realmente estava muito bem, entendeu? Então, assim, era a final do terceiro turno do campeonato e a gente ganhou de 3-1, fiz 2 gols, né? Pô, melhor impossível. Não tem como, assim. Sempre existe eu falo muito sobre isso, né? Existe sempre uma expectativa de um jovem que está chegando da base, como vai reagir emocionalmente, como vai ser inserido ali no time. Se bem que os treinamentos falam muito, mas na hora que a bola está valendo é diferente. Então, assim, isso tudo conta, né? Então, assim, foi um baita de um cartão de visita, né? Pô, inesquecível, né? Imagino que você lembre daquele dia com muito carinho. Pô, né? Nossa, cara. Nossa. Toda hora passa na memória a imagem dos gols, assim? Passa. Você pega para ver de vez em quando? Sempre me mandam, sempre tá aí nas redes sociais. Eu tenho lá guardado no meu telefone. Enfim, mas sempre estou vendo, sempre alguém me manda, sempre tem um TBT que as pessoas me marcam. Então, assim, isso é muito legal, cara. É muito legal e assim, é marcante, né? É marcante. Claro que é. Muito marcante, né? E é o adversário que você mais gostava de fazer gol mesmo ou não? Acho que pela rivalidade, né, dos dois lados, né, cara? A gente subiu desde a base, era isso, né, cara? O jogo contra... Isso dos dois lados, né? Não era só do lado do Vasco. Depois a gente jogou com outros jogadores que jogaram no Flamengo e também diziam a mesma coisa. Que era o jogo que todo mundo, meu irmão, desde a base, desde os pequenininhos lá que vem, é o jogo que é diferente. Entendeu? É diferente pela rivalidade, pela história que tem, pela grandeza dos dois clubes, pela importância, enfim. Hoje a gente está meio... No profissional a gente está um pouco... Abaixo, né? Mas sempre é jogo, assim, fora o último aí que foi um desastre, é sempre jogo muito disputado, né? O último não diz muito o que é a história do clássico, né? O último foi um absurdo, realmente, né? Não dá nem para dizer exatamente o que aconteceu, porque não vai saber explicar. É isso. Foi um atropelo. Sim. Agora, uma rivalidade que está crescendo muito, não sei se na tua época era tanto assim, porque acho que na década de 80 o Vasco perde muito para o Fluminense. Na década de 90 ele ganha muito do Fluminense. Depois fica mais equilibrado. Hoje a rivalidade com o Fluminense eu acho que é quase tão grande quanto a rivalidade contra o Flamengo. Sim, eu lembro de pegar uns momentos, a gente não ganhava, não conseguia ganhar do Fluminense. O time vinha bem, jogando bem, mas chegava contra o Fluminense, era uma coisa, sei lá, coisas do futebol que acontecem. Né? Martelava, perdia. Aí depois mudou, eu já peguei essa fase que ganhava. Você pegou as duas? Peguei as duas fases. Então, assim, tem isso, é uma rivalidade também bastante grande, né? Você acha que cresceu muito essa rivalidade? Acho que sim. Acho que sim. Acho que tem a ver também com a questão do Maracanã. Tem. Jogadores que saíram do Vasco direto para o Fluminense na época da patrocinadora forte deles. Então, assim, acho que essa história do Maracanã fala muito alto nisso, entendeu? Tiveram alguns jogos importantes, mais recentemente também. Então, acho que faz parte. Isso é gostoso. Acho que isso é importante para as duas equipes, né? Acho que, assim, o futebol carioca... assim, sempre foi dessa forma, os 4 muito equilibrados, né? Embora que ultimamente aí o Vasco está passando por está demorando um pouco mais a se recuperar. Sim. O Fluminense teve um bom momento ano passado, mas agora está sofrendo. Botafogo de 2 anos para cá. Está parecendo que vai. Parece que vai. O Flamengo já está mais consolidado no processo, né? Mas é importante o Vasco, que agora parece que está caminhando para algo diferente, né? Assim, nesse processo um pouco atrás, mas eu acredito que vai chegar e vamos ter essa rivalidade de novo bem acirrada dentro do campo, com jogos
disputadíssimos, né? Eu acho que isso é importante para o futebol carioca, né? Você conviveu com o Pedrinho também como jogador, né? Você pega ele no início da carreira dele como jogador. A gente viu como foi o Roberto como presidente, você também conviveu com ele até como presidente. Você estava no clube na época, né? Eu era treinador do Sub-20. Treinador do Sub-20, na época do Roberto. Eu acho que as pessoas elas misturam muito. Elas falam assim, é ex-jogador, não pode ser presidente, não tem preparo. Eu acho que depende de cada um, né? Sim. O Pedrinho está dando uma clara noção de que ele se preparou muito para estar ali. Sim. E está muito bem cercado também por trás. Importantíssimo isso. Importantíssimo também. Como é que você vê esse momento do Vasco com o Pedrinho lá? Você que conhece ele bem. Cara, o Pedrinho é um garoto... Não é tão mais garoto, né? Mas jovem. Quando eu volto para o Vasco, ele está subindo. Enfim, é um menino que foi criado ali dentro. O amor pelo Vasco dele pelo Vasco é espetacular. Bom caráter, quer fazer a coisa acontecer, está com muita vontade e disposição. Eu vejo alguns movimentos importantes que ele está fazendo que bem analisados, né, estudados e assim para diminuir muito a margem de erro. Acho que é importante. Quando toma uma decisão, você viu que foi bem pensado. A gente deu para notar que sempre estava antecipando algumas coisas que poderiam prejudicar o clube mais à frente. Ele conseguiu antever isso e corrigir. E fez muito bem, porque está na cara que ia dar muito problema. E evitar. Fez um outro movimento importante agora, que também para não prejudicar o clube. Então, eu acho que o Pedrinho está muito bem, assim, como você falou, acho que bem preparado, com pessoas competentes no entorno. E tomara que a coisa dentro do campo, né, funcione, né? Porque a gente sabe que um campeonato brasileiro é dificílimo, né? Quando a bola entra, tudo está certo, né? Mas assim, eu acho que está caminhando para um momento que eu acho que vai apontar realmente uma recuperação do clube, entendeu? Eu acho que isso é assim, a primeira visão que eu tenho de fora, que por como ele está conduzindo, por como ele está... e o futebol ele entende muito. Achei esse movimento do Felipe próximo, acho importante. Eu acho que eu comentava em outras conversas, todo clube tem um ex-jogador ali que está preparado, que conhece o clube. Acho que é importante ter. E é uma referência. Foi um jogador e é um treinador de personalidade, que é importante para momentos difíceis que o Vasco estava passando. Agora começa a recuperar muito, acho que por conta dessa personalidade que o atleta que veste a camisa do Vasco tem que ter. E o Felipe, eu acho que representa muito isso. Eu acho importante isso e realmente eu torço aí porque a coisa ande aí, que o torcedor acho que merece momentos felizes ali, que o torcedor nos últimos anos tem dado demonstração assim de estar junto, de amor incondicional e carregando o clube mesmo. Então acho que quem está à frente do clube hoje, dirigindo o clube, acho que tem que trabalhar para dar essa alegria para esse torcedor que, sei lá, tem 20 anos que esse torcedor está sofrendo. Está sofrendo e carregando o clube. Né? Carregando o clube. E a volta do Coutinho eu acho que é muito importante também, porque o ídolo é muito necessário no futebol, né, Sorato? Puxa muito, né? Bastante, André, bastante. Era uma coisa que lá atrás a gente já tinha feito, não nessa eleição, mas na passada, eu apoiei o Leven. E o Leven é meu amigo há muitos anos, tal. E eu cheguei a comentar com ele na época e nós tivemos uma reunião com uma das pessoas que trabalham com o Felipe Coutinho. Eu tinha essa leitura, falei com o Levin na época, falei, cara, de repente Felipe Coutinho, não é para agora. Liguei para essa pessoa que trabalha com o Felipe Coutinho, nós tivemos uma reunião no escritório do Levin. A gente queria entender como era a situação dele, porque naquele momento era impossível, como hoje foi um grande esforço para trazer. E muito porque ele quis. Ele quis. Então, mas eu via essa possibilidade de... Na época, eu estava falando de 3, 4 anos para frente, que é mais ou menos agora. Uhum. Então, assim, a gente chegou a ter essa conversa
E eu acho importantíssimo, porque assim, é um jogador criado ali, saiu muito cedo, então a questão do retorno técnico, o Vasco não teve, ou se teve por... Não teve. Não deu tempo. E ele é um jogador comprometido, formado ali, que quer dar esse retorno para o Vasco. Uhum. Então, assim, a gente já viu ele entrando um pouquinho ontem, a gente está falando aqui depois do jogo. Né, depois do jogo com o Atlético. Foi numa derrota, mas ele ficou ali, sei lá, 25 minutos, 30 minutos. Foi mais para ganhar ritmo, né? Também, mas você já vê ele um passe mais vertical. Qualidade não perde. Entendeu? Então, assim, é um jogador... E é jovem. É jovem, que já fez umas 2, 3 jogadas ali, já enxergando, arriscando um passe mais difícil, que a gente sabe que isso que acontece e vai acontecer pela qualidade que ele tem. Então, assim, é um jogador que eu acredito que, tendo saúde, né, estando inteiro, eu acho que vai, cara, contribuir muito, porque é jovem e a qualidade é excepcional, né? Com certeza. E outra questão que me vem agora, você citou o Leven, é o fato do Pedrinho ele ter meio que unido o clube, né? A gente sente que o Vasco hoje é outro em relação aos últimos anos. Não tem aquela guerra política que fazia tão mal ao clube, né? Não, com certeza. Eu acho que isso foi o momento logo após o resultado da última eleição fala muito, né? O Pedrinho, o Leven lado a lado ali, parabenizando, abraçando. Eu acho que isso faltou, né? Um bom tempo ali no Vasco, né? Praticamente todas as últimas eleições, fora essa, foram problemáticas demais. Sim. E assim, a questão da SAF, a gente achava que no primeiro momento era uma solução separar a SAF da política do clube, mas por outro lado separou, mas houveram outros problemas que acabaram interferindo, que também está sendo consertado, remediado agora. Mas essa questão de um clube mais tranquilo, né, para quem está no comando é importantíssimo, né? Se continuasse aquela briga... O Vasco estava a ponto de fechar as portas. As verdade. pessoas não acreditam, mas verdade. O Vasco chegou no fundo do poço. Sim. Era muito difícil ver Bastante. o Vasco se reerguer, né? O Vasco podia não fechar as portas, assim, diretamente, mas ia ser um clube ali de bater B, voltar para A, bater B, voltar para A. E aí, pô, sinceramente, não é a essência do Vasco. Não, com certeza não. Né? De forma alguma é a essência do Vasco. É verdade. E Sorato, voltando a falar de campo e bola da tua época. Aí vem 89, que é o grande ano, pelo menos eu julgo assim, né? O teu grande momento no futebol, não tem como negar, é o gol de cabeça contra o São Paulo, de um time que era muito forte também, né? O time de 89 que, para muitos, deveria ter sido tricampeão carioca e não foi, né? É verdade. O time ali, cara, era de 88 para frente ficou conhecido como Sele Vasco, né? Só por aí a gente tem essa noção do que era o time, né? Era um time que do Carioca para o brasileiro perdeu algumas peças, mas que foram repostas, né? E contratados jogadores da mesma categoria, né? A gente perde o Paulo Roberto, vem o Luiz Carlos Vinck, perde o Giovani, um pouquinho antes vem o Boiadeiro, perde Donato e Fernando, um pouquinho antes, vem Marco Aurélio e Quinones, que na época Quinones era considerado o melhor zagueiro da América do Sul. Era falado isso? Era falado isso. Então, assim, esse era o... E veio o Bebeto, né? Pô, que foi a grande contratação. A grande contratação, naquela histórica jogada de mestre do Eurico, né? Veio o Bebeto e, assim, a gente começa o campeonato entrosando o time, não muito bem, mas da metade para o final o time embalou e... Deslanchou, né? Deslanchou, E como é que vocês receberam o Bebeto? Vocês ficaram, assim, entre aspas, preocupados com a chegada de um cara que estava no maior rival ou não? Cara, não. Não, assim... o Bebeto é... Cara, porque o Bebeto é um cara sensacional. Você conhece, né? Sensacional. A gente não conhecia, então chegou esse cara sensacional no clube. Pô, um cracaço de bola e uma pessoa formidável. Então, assim... se encaixou rápido, foi muito bem recebido, fez amizade rápido com todo mundo. O Bebeto é assim, né? Pô, fácil, aí chama todo mundo para casa dele, faz um churrasco aqui. Então, enfim, a coisa andou bem.
fora de campo e dentro de campo, com a qualidade, nem se fala, né, cara? Então, Com certeza. A qualidade dele falava por si só também, é verdade, né? É verdade. Se encaixou muito bem ali e, assim, a gente tinha jogadores importantes que assim, um pouco mais velhos que vieram de fora pro Vasco. Teve o caso do Andrade, que estava, né? O Tita já estava, veio o Tato, ponta esquerda, né? Então, assim, o time era bastante forte, né? Tinha Vivinho, e aí tinha a garotada, né? Eu, Bismarck, o William, Mazinho, que era um pouco mais velho, mas também da base ali. Enfim, era um time assim, bastante forte, né? Com uma mescla importante de juventude, experiência, de qualidade, que é o que dá certo, né? E, enfim, foi o que que deu liga a esse time, né? E fizemos ali um campeonato brasileiro realmente que entrou para a história, porque faziam 15 anos que o Vasco não ganhava o brasileiro, ganhou ali, enfim, na circunstância que foi. Fora de casa, um adversário fortíssimo, né? Enfim, acho que foi uma coisa assim, marcante realmente, né? A importância que é você ganhar um título por um clube do tamanho do Vasco, a dificuldade que se era ganhar um campeonato. Marcou o nome na história. Que se é ganhar um campeonato brasileiro. Você começava o campeonato, você contava aí 10, 12 equipes naquela época que realmente poderiam ganhar o campeonato. Hoje é mentira se falar isso. Hoje mas assim, pela importância dos times, pelo tamanho, pela história, obviamente que tecnicamente... Nessa época era verdade. Tecnicamente, hoje você vê, às vezes, uma diferença muito grande. Mas naquela época, cara, você entrava ali, tinha os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 do Sul, os 2 de Minas. Ainda tinha o Bahia. Então, assim, era difícil. Era pauleira. Era muito difícil. E acho que também era muito difícil a própria competitividade dentro do elenco do Vasco, né? Porque você citou muitos jogadores talentosos, de qualidade. Como é que eram os treinamentos aí para se garantir no time titular, hein, Sorato? Cara, a gente sabia. Se desse uma brecha, né, cara? Eu acho que isso eleva o nível do time, né? Essa competitividade interna eleva o nível, né? Então, assim, isso fica evidente nos treinamentos, porque ninguém quer dar brecha, o campeonato é difícil, a sequência, às vezes uma sequência difícil de jogos, de viagem, tem contusão. Então, assim, sabia se desse uma brecha, poderia não voltar para o time, né? E hoje eu acho que o jogador é muito mais acomodado, porque além da quantidade de jogos ser absurda, são 5 alterações em cada jogo. Né? Antigamente eram 2, né? E hoje é muito comum você mudar muito o time de um jogo para o outro. Tem a fisiologia ali que preserva o cara 2 jogos. Com vocês não tinha isso. Não tinha. A gente era na conversa, ou se tivesse algum problema mesmo, médico, né? Enfim, mas não tinha essa coisa de poupar. Só se sentiu alguma coisa, se segura um pouquinho, mas não tinha essa coisa da questão da fisiologia. Hoje você mede tudo, né? Você tem todos assim, exames para tudo. Mas acho que até a disputa por posições ser tão complicada, eu acho que vocês jogavam muitas vezes no sacrifício para não perder vaga, né? Com certeza, cara. Com muita dor às vezes, não? Sim. André, o atleta não tem jeito, convive com a dor, né, cara? E obviamente que tem um limite, mas eu já vi assim, coisas... Tipo? Se não der para citar o nome da pessoa, citar só a situação. Assim, eu vou contar o meu caso. Já joguei com o início de um furúnculo na panturrilha, pô. Que é isso, cara? Então, assim, são tipo essas coisas. E várias coisas, assim, entendeu? Questão, sei lá, uma torção de tornozelo que ainda não está bem curada. Aquela bola no tornozelo. Isso existe, cara, entendeu? Existe. Hoje em dia, assim, a medicina evoluiu bastante, né, para certos tipos de contusão, né? Mas sempre existe um sacrifício da parte do atleta, né? Não tem como, você vai conviver com dor, não tem jeito. E aí é medida, quem aguenta mais ou se realmente prejudica, entendeu? Mas tem momentos que você tem que ir para o sacrifício mesmo. E era comum, assim, eu não peguei chegar a tomar infiltração para jogar. Isso não... Mas muita gente tomou. Muita gente tomou. Dependendo do jogo, se fosse o último jogo tal, do campeonato,
assim, no meu caso, eu já cheguei a tomar infiltração, mas para não jogar, como tratamento. Tratamento mesmo, entendeu? Mas assim, a gente sabe que existia isso e até hoje, se precisar, acontece. Entendeu? Apesar da evolução, ainda tem situações que... porque tem coisas que, assim, uma final de campeonato... Vai ficar fora? Vai ficar fora. Um jogador importante. Não fica, né? Não fica, difícil. Ô Sorato, você conviveu com grandes personagens da história do Vasco. Eu gosto sempre de perguntar... Eu tô falando isso, esse é o meu pensamento, não tô dizendo que... Não. Entendeu? Mas eu acho que, pô, dependendo do jogador, eu acho que tem que se esforçar. Sim, porque eu já mesmo. vi isso muitas vezes. Não, eu acho que dependendo do jogador tem que estar mesmo. Até porque é o momento do cara, pô. Sim, o cara quer ser campeão em campo, pô. Claro. Sem dúvida alguma. Se você não prejudicar a tua sequência, e a sequência tá valendo. Eu acho que tá valendo também. Eu sou dessa opinião. Você conviveu com Eurico, você conviveu com Pai Santana, você conviveu com grandes caras aí que hoje em dia são muito exaltados, né? Principalmente, eu acho que o Eurico tem o ame e o odeia, né? Tem muita gente que ama, muita gente que odeia. Qual era a tua relação com ele? Cara, a minha foi muito boa. Sempre foi muito boa. Entendeu? Ele, desde que eu chego pro Vasco, ele, no primeira... Houve logo uma eleição, acho que em 86. Eu chego em 85, no ano seguinte teve uma eleição. Ele concorre contra o Calçada. E aí, no final, o Calçada ganha e depois o convida para ser o diretor de futebol. Então, a partir daí, eu comecei a ter contato e tá debaixo da direção dele, né? Na base. Depois esse é o Darcy Peixoto, que é o diretor ali da base, muito, muito próximo a ele. Enfim, é um diretor, assim, um dirigente que conhece tudo de futebol. Conhece regras, leis, dia a dia, todas as intervenções que eram feitas com reuniões eram sempre pontuais e necessárias, sendo para chamar mais atenção, ou sendo para elogiar ou para alertar de alguma coisa. Sempre cumpriu com aquilo que era dito. Então, assim, eu não tive problema, assim, teve episódios importantes, me deu um aumento uma vez sem eu pedir, esse tipo de coisa. Em que momento foi isso? Foi logo depois que eu subo, que eu faço aqueles gols na minha estreia, né? Aí teve um dia que passei na tesouraria para assinar o contra-cheque. Aí eu assino o contra-cheque e saio, a moça, acho que era a dona Marlene que trabalhava lá. Não, só espera aí que o doutor Eurico mandou entregar um negócio para você. Aí era um cheque falou, ele te deu esse aumento aí. Cara, que legal, né? Ele reconhecia, ele tinha um coração enorme, cara. O Eurico, assim, tinha aquele jeitão dele. Primeira pergunta, quem falou? Quem disse? Mas se você chegasse e conversasse com ele, pô, doutor, tô passando uma situação assim. Pô, o cara ajudou muita gente, cara. Muita gente. Ajudou muita gente e ele não saía falando para ninguém. Entendi. Entendeu? Ajudou muita gente. Ele não fez o marketing dele, né? Não fez, mas ajudou muita gente que a gente sabia. E assim, para mim, e outros jogadores, o Vasco, os jogadores dele, era o melhor time do mundo e os melhores jogadores do mundo. E ele fazia tudo por vocês. E fazia tudo. Que era possível fazer, ele fazia para dar o melhor para a gente. Para a gente poder desempenhar o melhor. Então, assim, ele tinha isso. Obviamente tiveram alguns outros problemas mais para o final dele aqui, mas... que você conviveu com ele em dois momentos, né? Um momento que ele é um dirigente muito ativo. Sim. Mas no final da década de 90 também era ainda muito ativo. Sim. Eu digo agora depois... na reta final, já como presidente, já era outro momento. Também já era outro momento que o clube estava passando. E também dele de vida mesmo. Também. Mas assim, cara, é o melhor dirigente de futebol que você conviveu? Que eu convivi. E você conviveu com outros grandes dirigentes também, né? Sim. Mas acho que de conhecimento da causa, acho que pouco, acho que difícil ter alguém como ele. É uma figura que vai sempre ser lembrada, né? Sim, não, com certeza. E controversa, né? Muita gente fala... Porque eu acho que muita gente também... uma época se falava muito, Sorato. Eu me lembro bem, adolescente e tal, convivendo, vendo futebol. Todo mundo queria ter um Eurico como dirigente. Sim. Todo mundo falava isso. Sim. Aí de uma hora para outra falaram que o Eurico era o pior do mundo.
ele não era nem o melhor, na minha opinião, ele não era nem o melhor nem o pior. Era um cara normal que tinha as falhas e as virtudes dele. Sim, sim. Eu acho que ele foi muito bom pro Vasco em ótimos momentos e em outros momentos ele não foi tão bom. Mas aí, cara, é acertos e erros. As circunstâncias, né, eu acho que podem pesar muito, né, André? Assim, você pegar o clube lá atrás, foi no final da década de 80, até início dos anos 2000 ali, o clube surfou uma onda muito boa. Absurdamente, né? Boa. Então, assim, e muito por ele. Por ele. Claro que sim. Entendeu? Depois daí a coisa complicou que... talvez ele não tenha conseguido gerenciar da melhor maneira. Isso, eu acho que faltou um pouco aí para finalização, esse tipo de coisa. Querer resolver coisas como eram antigamente não dá, mas assim, a questão de conhecimento, cara, eu nunca vi assim, um cara assim de ter o conhecimento e de regulamento de competição. Então, então, isso aí é fantástico. Estava na cabeça dele. A própria decisão do brasileiro de 89, o Acácio, quando teve aqui, ele conta que o Eurico inicialmente queria fazer o primeiro jogo no Maracanã. E aí vocês, jogadores, que o convencem, não é isso? Isso. A gente tinha vantagem, né, cara? Naquela época, a vitória valia 2 pontos e a vantagem era um ponto. Você tinha um ponto de vantagem. Entrava com um ponto na final. Um ponto na final. Ou seja, ganhou, acabou. Ganhou, acabou. E como a gente tinha esse time bom e empatando ou perdendo, teria o segundo jogo, e a reta final ali, os jogos fora de casa nós tínhamos vencido. O Inter, né? O Inter e o Corinthians em São Paulo, que a gente ganha de 1-0 também, gol meu. Uhum. E a gente venceu o Corinthians, depois o Inter. E aí, o time com esse retrospecto de jogos fora de casa seguidos, a gente escolheu, se desse qualquer coisa, a gente traria. Resolvia no Maracanã. Resolveu no Maracanã, né? Então houve essa reunião realmente. E deu tudo certo. Deu tudo certo, E Pai Santana, hein? Como é que era o Pai Santana? Porque hoje o torcedor mais jovem vê o Santana como uma lenda. Santana, para você, foi uma realidade. Sim, o Pai Santana, assim, era uma demonstração de amor ao Vasco difícil de ter, entendeu? Assim, ele sempre preocupado com o bem-estar dos jogadores. Ele cuidava da gente, ele desde a chegada pro treino até você ir embora, ele fazia de tudo para ver você bem. Uhum. A gente tinha alguns suplementos que a gente tomava na época. Você chegava lá, tinha 35 jogadores no elenco, pronto, tinha 35 montinho de suplemento separado para cada um pegar o seu e tomar. E assim, cara, massagem para relaxar, tinha dia que fazia uma fila, ele dava quantas massagens que pudesse ter ali, até enquanto o último não sai. Tava lá. Tava lá. Fazer tratamento, por exemplo, em jogador intensivo para jogar. Cara, ele ia buscar o jogador no quarto. Caramba. É um cuidado grande mesmo. Ia dormir na casa do jogador, se precisar, para poder tratar de madrugada, a hora que fosse. É um cara, assim, muito dedicado, folclórico. Essa parte que eu também queria saber. E essa parte espiritual aí, como é que era? Cara, era a crença dele, né? Sim, Era a crença dele. Mas vocês viam muita coisa diferente? Não, cara, até que não. Tinha aquela coisa ali no dia do jogo, entrar, ajoelhar, beijar. E a gente sabia, mas assim, não era uma coisa que a gente participava. Uhum. Não sei se outros jogadores participavam, eu não. Mas assim, era uma demonstração de amor pelo clube espetacular, cara. Espetacular. Não tinha nada assim no vestiário, diferente, alguma coisa do Santana que você notava? Cara, não tinha. Muito pouco. Muito pouco. Eu não... Se tivesse, era no cantinho dele ou especificamente com alguém. Uhum. Mas assim, nunca... A gente sabia da crença dele, né? O pessoal conta aí, né? O pessoal mais velho que tinha os trabalhos do Santana para o Vasco ganhar. Isso, Mas assim... Era para vocês também um folclore, assim? Vocês viam ele como personagem? Não, a gente sabia que pra gente ele era um cara que
estava ali, que ajudava a gente, que fazia tudo por nós, assim, para poder nos deixar com saúde, apto para treinar, para jogar, e que tinha esse lado de proteção e de, sei lá, o que era, entendeu? Eu acho legal que hoje em dia tem camisa do Santana, tem bandeira do Santana. Mas, cara, eu acho assim, questão de dedicação e amor ao clube, cara. Você acha que ele merece, então, todo esse reconhecimento? Não, pô, André, merece, cara. Merece, fez muito pelo clube, cara. Assim, Não fez gols, mas já ajudou muitos, né? Cara, ele, assim... falando, ele às vezes o jogador queria descansar, ele ia lá buscar, não, tá na hora do tratamento, você tem que fazer tratamento, senão você não joga. Ia buscar no quarto, cara. Ia dormir na casa, ia da casa do jogador, dormia lá para poder fazer tratamento, para você ganhar tempo. Sensacional mesmo. Ô Sorato, você jogou com grandes caras, grandes atacantes. Quem foi o melhor que você teve do seu lado ali? O cara que você olhava assim e falava, pô, esse é brabo. Cara, eu joguei com, assim, grandes atacantes, né? Assim, o Bebeto acho que foi ali... A melhor dupla? Essa dupla de 89 foi realmente... Era muito boa. Era muito boa, mas, assim, da base, o Bismarck era um meia que me dava muito bem. Então pisava muito na área também. A gente jogou junto desde juvenil, né? Então, assim, a gente... Só no olhar a gente já entendia o que era, então, assim... São esse tipo de coisa, mas eu, assim, dupla mesmo, mais ataque, acho que foi o Bebeto, assim, né? Mas, assim, o Bebeto não foi muito tempo, né? Mas, assim, e o Bismarck já era um meia que chegava desde a base. Então, assim, acho que esses dois aí estão... E joguei com o Edmundo, joguei com outros caras. Você jogou com vários caras fantásticos, né? Você chegou a jogar com o Romário? Chegou, né? Cheguei. Eu subo, né? A gente tá junto ali. Foi o ano que ele foi vendido, né? Mas depois eu jogo com ele no Fluminense também. Você pega ele no Fluminense, verdade. 2003, Já numa reta final de carreira. Isso, tanto dele quanto tua, né? Sim. Você parou em que ano? Eu parei em 2009. Ainda jogou bastante, hein? Isso, 89, 99. Pô, bastante tempo, hein, Sorato? Começou novo e jogou bastante tempo, hein? Bastante tempo, E te rendeu alguma lesão? Você hoje, acho que você tá muito bem, né? Você não tem problema, né? Cara, eu, assim, lesão grave que eu tive, assim... nunca tive nada de joelho, cirurgia... Olha que da minha geração é raro, né? Pois é. Artroscopia, nunca... O Luizinho outro dia veio aqui também, mancando um pouco, foi operar depois. Isso, eu nunca fiz nada, eu não lembro de ter ficado, sei lá, um dia no departamento médico com problema no joelho. Tive torção de tornozelo, tive uma ruptura do reto femoral, logo quando eu chego no Palmeiras, essa foi mais grave, né? E tive uma torção no pé, que realmente foi bastante grave também. Que hoje me rendeu uma artrosezinha pequenininha. Que de vez em quando eu lembra dela? De vez em quando ela me incomoda um pouquinho. De vez em quando você lembra, né? Faz parte, né? Faz parte. E aí você, depois do Vasco, você roda bastante, né? Mas primeiro é o Palmeiras, né? Isso. Como é que foi essa saída e por que ela aconteceu? Foi uma oportunidade. De vender? De vender. Na época era diferente. Lei do passe? Lei do passe, né? O projeto do Palmeiras era muito bom. Mas era um projeto embrionário. Quando você chegou. Mas Parmalat. assim... mas era assim... pela maneira que estava sendo conduzido, a gente sabia que a coisa ia ser grande, entendeu? Que ano você sai? 91? 92. 2 já? 92. Carioca você não tá. Então, o brasileiro era primeiro semestre. Eu saio entre o brasileiro e o carioca. Entendi. Entendeu? Aí vou... Aí o Palmeiras está montando aquele timaço, né? Quando você chega, quem está por lá? Quando eu chego, ainda tá o César Sampaio, já estava. Aí começou a chegar Mazinho, Zinho, veio... O Edmundo também. Edmundo foi, Roberto Carlos... E aí depois vem aquela galera toda. Aí é muita gente, né? Aí é muita gente. Aí vem Edilson, Rincon, Evair volta, que estava afastado quando eu vou, ele volta. Enfim, é um timaço, né, cara? No Palmeiras você participa das campanhas de 93, 94? Isso.
É bipaulista, bibrasileiro? Eu saio durante bipaulista, eu saio durante o brasileiro de 94. E aí para onde? Eu vou para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro. Aí faço uma reta final de brasileiro no Cruzeiro. Aí saio do Cruzeiro, vou para o Juventude. Juventude que estava em ascensão na época também. Isso, E era Parmalat também, não era? Parmalat também. Teve alguma coisa a ver, assim, de... Teve que eu era um jogador contratado pela Parmalat. Né? Aí você ia para onde os caras Isso. meio que te mandassem, né? E valeu a pena, assim, a ida para o Palmeiras na época, assim, olhando para trás hoje, assim, valeu ter saído do Vasco para ir para o Palmeiras naquele momento? Cara, valeu. Eu acho que assim, eu fui criado no Vasco, né? Foi um momento difícil, né? Assim, sair, mas que eu queria viver algo também diferente, né, cara? Assim, Claro. e assim, voltar para o estado que eu nasci, que eu não tinha jogado ali, num grande clube. Então, assim, era uma coisa que foi difícil, não foi fácil a decisão. Essa primeira vez que você muda de clube, né? É difícil, né, cara? E o Vasco chegou a dificultar ou... Não chegou não. Foi uma negociação até certo ponto tranquila. Deve ter sido vantajosa, imagino, para o Vasco também. Então aí a gente chegou e eu fui. Assim, é sempre difícil, né? Não é fácil. Eu criado ali, por mais que eu seja paulista, tá voltando para o meu estado. Mas era uma coisa que, assim, no Vasco eu estava em casa, né? Sim. E o Palmeiras não era a minha casa ainda. Ainda, né? Entendeu? Então, assim, existe sempre esse período de adaptação. Aí teve essa questão da contusão também que me atrapalhou e que nunca tinha tido uma contusão assim muscular até então, apesar de bastante jovem, né? Mas foi assim, eu acho que a experiência é sempre boa. Para a experiência é sempre boa, entendeu? Pude conquistar títulos importantes, viver um momento também importante, depois daquele tanto tempo, lá 16 anos sem ganhar título, eu participo da campanha daquela decisão, conquista, né? Foi com o Corinthians, Foi né? Foi o Corinthians. 4-0? Daquela conquista. Então, assim, eu acho que valeu a pena, cara. Valeu a pena, sim, porque eu acho que para a experiência... Hoje é mais comum, né? Hoje é mais comum o jogador mudar mais, né? Mas curioso, eu lembro assim, eu tinha 10 anos em 93, a minha memória é muito de assistir futebol na Bandeirantes, e eles transmitiam muito futebol paulista, né? Sim. Porque a emissora era em São Paulo, né? Principal, né? A cabeça. E a gente via os jogos dos times de São Paulo e tinha aquele pré-jogo extenso. Aí quando era final, mostrava os ônibus indo para o estádio e tal. Você sentiu diferença saindo do Rio e indo para São Paulo naquele momento, nesse sentido também da mídia? Quando eu vou, eu pego um momento bastante de pressão da mídia em cima do Palmeiras, por tudo pela mudança, né? E pela mudança na gestão do clube, né? Uhum. Que a Parmalat era uma cogestão, né? Então, assim, aí a Parmalat chega querendo mudar a camisa. Eu lembro. Então, isso a mídia, uma parte da mídia... Cara, conservadora. Conservadora, assim... pressionou e pegou pesado realmente com o Palmeiras, né, cara? Tinha a questão de ter afastado o Evair e o Ivan, o goleiro, na época, também que a torcida não gostou muito, mas logo depois, quando o Luxemburgo assume, o Evair volta, isso amenizou e a gente sabia que a partir do momento que os resultados aconteceriam, isso tudo ia dar uma amenizada, né? E foi o que aconteceu. Logo no primeiro ano a gente é vice-campeão, perde pro São Paulo a final, aquele São Paulo que foi campeão mundial, né? Ah, sim, do Telê. Do Telê. Mas logo no ano seguinte, em 93, a gente ganha o Campeonato Paulista, né? E aí vem o brasileiro também com Vitória, né? Isso. 93. 93. Vitória do Dida, do Alex Alves, Paulo Isidoro, também um grande time. Aí vem 94, final com o Corinthians. Brasileiro. Isso. Aí eu já não estava nesse Aí você já tinha saído. Já tinha saído. Mas já estava no Cruzeiro. Isso. E o Cruzeiro, como é que foi? Foi feliz para você? Foi bom? Cara, eu não fui bem lá, não. Assim, peguei um momento do Cruzeiro de baixa, né? De fazer do time. Foi quando o Ronaldo saiu, foi vendido.
Nós tivemos bastante dificuldade ali. Mas acho que fica a experiência, né, André? Acho que essa experiência é o que acaba ficando, é o que acaba te fortalecendo para outras situações que mais à frente que acabaram acontecendo. Sim. Eu optei por não olhar assim, números, porque eu conheci muito da tua carreira de acompanhar. Você tem na memória quantos clubes você jogou? Cara, eu acho que são 25, cara. É bastante coisa, bastante. Né? Rodou não bastante. Me manda contar, não, que eu vou esquecer algum aqui, eu tô ferrado. E número de gols, você tem na memória quantos foram? Sabe? Cara, parece que foram 240, eu acho. Uma coisa assim. Deve ter sido por aí, né? Por aí, E assim, você se arrepende de alguma coisa na tua carreira? André, cara, assim, eu não sou desse tipo de pessoa que fala, não me arrependo de nada que fiz. Eu acho que poderia ter algumas escolhas melhores. Porque, assim, em certo momento. Eu tenho para mim que você poderia ter sido bem mais. Sim, não, é isso. Eu acho que em um certo momento da minha carreira eu deveria ter forçado, ter saído, ser vendido para a Europa, por exemplo. Teve chance? Que tiveram algumas equipes assim interessadas, entendeu? Eu era muito jovem, talvez por causa disso. E bons mercados? Português, espanhol. Ótimos mercados. Entendeu? Então, assim, tive algumas sondagens assim que eu poderia ter batido o pé, não, quero ir. Talvez isso seria uma coisa que eu... Te faltou? Se pudesse, se voltasse e acontecer, eu faria. Te faltou? Eu acho que assim, tive depois outras chances, fui ter só oportunidade depois de jogar na Hungria, num mercado um pouco menor. Alternativo, mas tive proposta da Espanha. Na primeira excursão com o Vasco, eu tive proposta da Espanha e de Portugal. Você lembra os clubes? Cara, não lembro. Acho que Portugal... Não. Portugal, os clubes, entre aspas, menores, levavam muitos brasileiros. Não tinha sido um time grande, não lembro qual foi, cara. Na Espanha, não sei se era o Espanhol ou o Logroñés que acabou fazendo... Se fosse espanhol, já valeria a pena. Estava em Barcelona. E em 91, eu fui convocado para a seleção brasileira pelo Falcão. Uhum. Mas como o Vasco... O Eurico estava com um desentendimento ali. Com a CBF. Com a CBF, o Vasco demorou a responder. E aí te cortaram? Aí me cortaram. E se eu jogasse, se eu fosse para a seleção, estava mais ou menos... Eu ia receber uma proposta da Fiorentina na época. Nossa. Aí ia ser bom para caramba, né? Porra, claro. Entendeu? O futebol italiano estava no auge. Mas eu tinha que ir para a seleção, que era o... E na época não te veio a mente forçar mais para tentar? Porque assim, seleção brasileira, né? Cara, mas assim... Mas como a gente foi desconvocado... Não deu? Assim, eu tava em São Januário com mala, trocado para me apresentar. Uhum. Aí veio a notícia, né? Vocês estavam desconvocados. Tinha mais alguém do Vasco? Eu e Cássio. Você e o lateral esquerdo, Cássio, que veio aqui também. Isso. Eu e o Cássio. Foi, acho que a primeira convocação do Falcão. Teve algumas do Falcão. O Falcão não ficou muito tempo, né? O Falcão comanda a seleção, se não me engano, também naquele amistoso dos 50 anos do Pelé também, que joga lá com uma seleção do mundo, na Itália. Eu acho que esse jogo que eu fui convocado seria, acho que um amistoso contra o México, eu acho. Entendi. Acho que era o primeiro jogo do Falcão na seleção. Uhum. Era bem o início depois da Copa de 90, né? Isso. Tinha reformulação grande. Cara, e assim, realmente ia mudar a tua vida. Ia. E é um ano que eu estava bem mesmo. Eu estava bem, fazendo muitos gols. Enfim, já tinha uma coisa em 90, um ano antes. Eu também estava bem, com a questão da contusão do Romário. Na época, meu procurador, houve uma parada aí que, de repente, se o Romário não for, você tem chance, o caramba. Mas acabou não acontecendo. Mas, assim... É isso que eu acho que... Essa era uma coisa que eu forçaria hoje, entendeu? Uhum. Que eu forçaria, porque, assim, a relação hoje é diferente, né, cara? Aí, depois do Juventude, já é a volta pro Vasco? Não. Juventude, eu venho pro Bangu, aqui no Rio, e aí do Bangu, 96, isso. 97 você já está no Vasco. Então, aí no 96 eu disputo o Carioca pelo Bangu e o Brasileiro pelo Botafogo.
Ah, você passa no Botafogo antes. Você não sabia se era antes ou depois. E aí, em 97, eu não ia continuar no Botafogo, mas o Joel assume e me liga. Pô, eu quero você aqui e tal. Eu falei, pô, professor, mas o momento aí está conturbado, tem algumas coisas que a gente precisa acertar antes e tal. Ele falou, não, vem para cá que depois você acerta isso, eu quero você aqui, pô, os caras vão acertar tudo contigo aí. E aí fui, acabei sendo campeão carioca, mas só que eu não jogo o jogo da dancinha do Edmundo. Gonçalves. Eu não jogo porque aí que eu recebo uma proposta de um time turco. Eu viajo para a Turquia. Você chega aí para a Turquia? Que deu um problema no Campeonato Carioca, a data precisou ser prorrogada um pouquinho. E as finais nem encheram, tava uma bagunça. Lembra disso? Uhum. E eu tinha que... Meu contrato acabaria, eu ia ter que prorrogar o contrato para eu poder continuar e jogar os jogos finais. Mas como eu tinha recebido essa proposta de um time, uma possibilidade de... Proposta, realmente. E eu viajei, cara. Eu falei, cara, não vou renovar, pô. Não vou perder essa oportunidade. Se eu não for agora, pô. Não vou mais. Não vou mais. E acabou que eu viajei, fui para a Turquia, o time Bursaspor estava fazendo a pré-temporada na Bulgária. Eu vou para Istambul, depois eu vou para a Bulgária encontrar o time. Cara, quando eu chego na Bulgária, num treino lá, um jogador do time torce o joelho, cara. E era um estrangeiro. Era um turco, e o presidente falou, pô, em vez de contratar o atacante, eu vou contratar um meio estrangeiro agora. Nossa, com você lá já? Eu lá, cara. Meu Deus. Olha que maluquice, cara. Olha que maluquice. Porque na época eram 3 jogadores estrangeiros. Né? Eu seria o terceiro, e aí, pô, o presidente maluco, o turco lá maluco, falou, não, que pô... Eu falei, caraca, cara, eu vim do Brasil para cá, velho. Estou alguns dias aqui já. Enfim, quando deu tudo errado, meu empresário era o Pedrinho Vicensotti. Aí ele falou com o Eurico. Ele falou, não, vamos embora, que eu já falei com o Eurico, você volta para o Vasco. E aí voltei em 97 para o Brasileiro no Vasco. Aí você volta no momento especial do Vasco, né? Na verdade ainda não era, né? Estava sendo montado... Assim, eu já falei isso em alguns podcasts que eu fui a respeito disso. Que ali a gente sabia, quem conhecia o Vasco e foi formado ali, sabia que o ano seguinte era o ano do centenário. Vocês imaginavam que ia dar bom. Então, assim, ia ser a questão de ser campeão para estar na Libertadores no ano que vem, no ano seguinte. Então, assim, e ali a gente sabia que outra coisa, algo importante estava sendo montado de novo, entendeu? Pelas contratações, pela maneira de encarar, enfim, e acabou dando certo, né? Sim, mas ali você já vem sabendo que ia ser muito difícil ser titular, sim, né? Ali a questão era uma outra... A minha participação é de uma outra forma. Tem você e o Mauricinho, né? Isso, Mas, assim, a gente já conhecia muito o clube, conhecia bem o Lopes, que era o treinador, conhecia bem o Isaías, que era o diretor, conhecia bem o Eurico. Sim. Então, assim, a gente teve uma participação, assim, obviamente, dentro do campo, de orientação, no dia a dia, para os treinamentos, manter os treinamentos no alto nível, essa competitividade que a gente tinha lá em 89, do elenco, a gente levou para esse ano, e o Lopes era um cara exigente, que exige. Então, isso aumentou bastante a competitividade do time, e com isso os resultados apareceram. Enfim, então... E você falava também no Expressinho, né? Que era o time B. Isso. Chegou a jogar nesse time. Sim. E aí essa era a participação. Jovens importantes chegando. Felipe, Pedrinho, Maricá, Juninho, pernambucano ali. Já estava um tempinho, mas era um jogador que a gente conviveu bastante ali. Jovem, chegou em 95. Jovem e tal, e assim, querendo ser vendido rápido para fora. Não, preciso ir embora, Sorata. Ele fala, calma, Juninho, vai sair ganhando o título, vai sair mais valorizado e tal. Enfim, Edmundo ali,
bem pra caramba. Então a gente tinha esse papel nisso tudo, né? Além do dentro do campo, essa questão fora do campo, campo, no dia a dia, de participação, né? Que não é fácil um dia a dia no clube, né? Com cobranças, com jogadores, tantos jogadores de nível assim, entendeu? Os problemas acontecem e a gente funcionava como um termômetro ali. Eu, Mauricinho, Luizinho, tinha muito isso, estava muito tempo no Vasco já. Então, a gente funcionava como um termômetro ali, por conhecer bem tudo no clube, né? Treinador, dirigente. E a gente ajudava muito nesse sentido também, além de dentro do campo, quando precisava, né? Sem dúvida. E assim, foram grandes títulos ali, 97, 98. Libertadores, você está nas finais? Você vai, né? Sim. O primeiro jogo eu estou no banco. Estou no banco nos 2 jogos contra o River. Uhum. O gol do Juninho lá eu vejo de trás do gol. Lá no aquecimento. No aquecimento. Mas o segundo jogo da final eu tinha me machucado no jogo meio de semana. Uhum. Aí eu estava com uma contraturazinha. Mas você foi? Mas estava lá. Ah, importante, né? Estava lá, Não ia perder o filé, né? Estava lá. E dizem que foi o caos, né? Lá, a cidade, Guayaquil, a recepção. É isso mesmo? É tudo isso mesmo? Ah, foi uma pressão, né, cara? Foi. Mas assim, a gente sabia... Estava encaminhado. Estava bem encaminhado. Porque, assim, obviamente que você sempre... Sacramentar um título é sempre difícil, Sim, né? sim. Mas o que... o nosso... A final foi na semi. E a gente tirou três times, 3 ex-campeões, né? Em sequência, né? Ali nos mata-mata. Grêmio, né? Cruzeiro e River. Então, assim, dos adversários possíveis adversários, talvez seria o menos difícil, né? Não, da com final. certeza era. Então, assim, mas é sempre uma pressão, né, André? Pô, a gente vem ali, pressão, é um título que o clube não tinha, pô, no centenário do clube, entendeu? Não, pô, o segundo jogo lá na casa dos caras. Então, assim, arbitragem, como é que vai se comportar? Tem tudo E se falava muito nessa época que os árbitros eram contra os brasileiros, né? Então, tem muita coisa envolvida, né? Que poderia interferir, mas aquele time era muito bom e sabia muito o que queria e sabia resolver as coisas dentro e fora do campo com capacidade, tinha essa capacidade de resolver, né, cara? Então, assim, porque se precisava de uma qualidade hoje da construção ofensiva com a bola rolando, esse time tinha. Se estava difícil, tinha uma bola parada fortíssima ofensiva. Então, assim, a gente tinha muito... O repertório daquele time era vasto, cara, de qualidade. Era. E o Lopes tinha umas jogadas ensaiadas maravilhosas, de escanteio. A gente fez muito gol de falta lateral, com essa bola aquela batidinha. Na direção Ramon do gol. para Mauro Galvão. A gente fez muito gol assim, cara. Foi mesmo. Naquele período. Né? Era um time muito bem treinado, né? Executava tudo muito certinho. 97 eu acho que é até melhor do que 98, porque vocês eram muito temidos. O Edmundo estava num ano louco, né? Insano. De gol todo jogo, maior artilheiro da história do brasileiro num campeonato. Depois ele é até ultrapassado pelo Washington, mas foi realmente maravilhoso. E aí você joga 98 no Vasco, você vai também para a final do Mundial ou não? Vou, tô lá. Você está também no Japão, né? O Luizinho, quando veio aqui, falou muito da questão do Vitor ter entrado frio no jogo, tomado o drible. Como é que você avalia aquela derrota? Você acha que ela aconteceu por quê? Já que, assim, é nítido que o Vasco jogou melhor do que o Real Madrid, principalmente no segundo tempo. Cara, acho que assim... Quando você tem um adversário da qualidade que a gente teve ali, você não pode dar nenhum momento de oportunidade, né? As que eles deram para a gente não fez. Faltou ali uma bola batida do Felipe depois, né? Teve para fora. Teve e bola o gol, na linha do gol, salvada. Na linha do gol. E os caras, esse detalhe foi o que fez a diferença. A gente sabia dessa jogada que eles faziam, essa bola invertida, geralmente era do Cido para o Raul, uma diagonal, da meia direita lá para o lado esquerdo.
E ali o Vitor entrou e ele, acho que a gente vai para o ataque, ele passa 2 vezes em velocidade, né? Ele foi uma, não recebeu, voltou, teve que dar o pique para trás. Foi a segunda, não recebeu. Quando ele foi a segunda e teve que dar o pique para trás, a jogada entrou e ele com a perna pesada, entendeu? E caiu no pé do jogador do craque do time, né? Então, assim, foi uma pena, cara. Foi uma pena. Ali era um sonho de todo mundo. Foi bastante... foi um sacrifício enorme para chegar ali, né? Por ter a campanha que a gente teve na Libertadores, na primeira fase foi quando a gente vai para os Jogos no México, bastante pressionados e tal. E a gente consegue reverter essa situação, passar pelo mata-mata que a gente passou até a final. Enfim, mas assim, é o detalhe, é coisa do futebol, cara. Quando você chega nesse nível de disputa de uma final de Mundial com o Real Madrid, era o Real Madrid, gente. Que é o maior clube do mundo. Era o Real Madrid. Enfim, e a gente jogou de igual para igual ali, cara. O segundo tempo, nossa, foi espetacular. Numa época em que o futebol brasileiro ainda podia enfrentar o futebol europeu, né? Sim. Hoje eu acho que é muito difícil, né, Sorato? Difícil. A gente viu o Fluminense levando 4-0 do City numa final. A gente viu ali, assim, acho que os 2 melhores times preparados dos últimos tempos Flamengo e Palmeiras, que chegaram ali e também não conseguiram, né? Sim. O Flamengo até faz um joguinho legal contra o Liverpool, perde na prorrogação. Palmeiras também não joga mal, mas também não joga bem contra o Chelsea. E o Fluminense foi aquilo que a gente viu. O Fluminense foi um atropelo. Infelizmente foi um atropelo. Agora, voltando lá para a tua história, aí como é que foi a saída do Vasco, a segunda saída do Vasco? Aí eu saio no final de 98, de 98 para 99 eu não renovo, e aí eu saio, vou pro Comercial de Ribeirão Preto, e aí o Paulista e o Brasileiro eu vou pro Gama, que é o primeiro ano, foi o ano do Gama na Série A. Na Série A. É o ano que é rebaixado, o negócio lá do... Isso, A confusão toda lá do Sandro Hiroshi. Regulamento também dessa competição em relação ao rebaixamento era complicado. E aí em 2000 eu jogo no América do Rio, o Carioca, e o Brasileiro eu vou pro América Mineiro, e aí foi o ano que eu fui para a Hungria. Eu disputo o Carioca 2002, o Carioca... Tô te fazendo pensar bastante. Cara. Aí foi o ano que eu fui para a Hungria, volto. Em 2004, disputo o Paulista pelo Marília. Em 2003 eu volto, disputo o Campeonato Carioca pelo Madureira, depois eu vou para o Fluminense, disputo o Brasileiro pelo Fluminense em 2003. Em 2004 eu disputo o Paulista pelo Marília, o Brasileiro pelo Atlético de Sorocaba. Caramba, era 6 meses em cada lugar. 2005... Caraca, tá fazendo pensar, hein, André? Não tô com essa memória toda, não. Também 25 clubes, irmão. É muita coisa. 2005 eu jogo... Caramba. 2005, onde eu joguei o primeiro semestre, cara. Nem sei. Enfim. E rodou muito. Rodei muito. 2005... Aí depois... Mas também você não tinha problema em mudar, né? Não. Enfim, 2005 eu termino o ano, acho que no CFZ. E 2006 eu disputo o Carioca pela Cabo Friense. Eu lembro disso. Vou bem ali no Campeonato Carioca e vou para o Bahia no segundo semestre. Disputo, o Bahia está na Série C. 2006 foi um ano espetacular, meu. Eu fiz 30 e poucos gols no ano. Cabo Friense e Bahia. Cabo Friense e Bahia. Aí fui artilheiro da Série C.
de 2006. 2007 eu jogo o Paulista pelo Ituano, também vou bem ali. E depois eu vou para o Vitória, da Bahia, está na Série B. A gente consegue o acesso para a primeira. Para a primeira. E onde é que você fecha a carreira? Eu fecho no Tigres aqui no Rio. No Tigres. Que era um projeto lá de Xerém, né? Isso. É que achei até que ia vingar, mas... Também, com uma estrutura boa. E estádio próprio. Pelo menos até agora não decolou, né? 2024 já demorou, não decolou. Não. É. Rodei bastante, cara. Rodou bastante. Tanto que até, para lembrar aqui... É muito time mesmo, é complicado mesmo. Mas os teus grandes momentos, então, foram Vasco, Bahia, Cabo Friense. Acho que... eu volto, sou campeão baiano pelo Vitória. Vitória também, verdade. É muito legal. E tu tem um filho, o Alan, né? Que Isso. tentou ser jogador também, né? Tentou. E por que não rolou? Porque ele jogava bem, pô. Ele era um bom jogador, cara. Mas tem aquela coisa, quando eu vou pro Vasco como treinador, ele já estava um ano antes lá. E aí eu chego e ele tá na mesma categoria que eu sou treinador. Putz, aí é fogo. Aí é fogo. Aí tá meu filho do Romário, filho do Roberto, filho do Giovani. Nossa. Rodrigo, Romarinho, Alan, todo mundo junto. Todo mundo. E aí eu chego, converso com o Alan, filho, cara, vamos ver outro lugar para você, tal, não sei o quê, que aqui, pô, vai ter essa questão. Ele, pai, não sei, acho que então vou parar, não sei o quê. Ele falou, não, pô. Aí ele soube da questão dessas empresas que preparavam jogadores para ser bolsista em universidades nos Estados Unidos. Né? E aí ele foi para lá. E tá lá até hoje? 2015 ele foi para lá. Então foi legal, pô. Foi legal, bem pra caramba. Estudou, jogou. Se formou em quê? Business, né? Uhum. E hoje ele casou, conheceu a esposa lá, é americana. Tô com 2 netas. Falam português, as netinhas? Ainda não, estão arranhando. E hoje ele trabalha como treinador de futebol lá. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Cara, bem bacana, né? Porque a vida de jogador é muito complicada. Ele devia ver também você... Sim. Deve ter acompanhado um pouquinho, pelo menos, da tua carreira. Sim. Pegou um pouquinho, né? Pegou. Viu as dificuldades, de repente chegou uma hora que ele pensou, pô, não sei se vale a pena passar isso tudo. E ele, assim, ele estava muito focado, determinado a isso, entendeu? Quando ele começou esse processo para ir para os Estados Unidos, ele era para ter ido um pouquinho antes, mas aí não deu muito certo. Aí em 2015 ele falou, não, agora eu quero ir mesmo. E ele já tinha feito todo o processo lá. No primeiro momento ele foi para Miami e depois ele mudou. Hoje ele está em Oklahoma. Ô Sorato, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso papo. Quando o Gotardo veio aqui, o Gotardo também é paulista, o Gotardo revelou o clube do coração dele na infância. Palmeirense, disse que tinha um sonho de jogar no Palmeiras, tentou, não conseguiu. Você jogou no clube do seu coração ou não? De infância? Não. Não jogou, então você não era palmeirense? Não. Qual era o seu clube de infância? Cara, meu pai era São Paulino, eu gostava do São Paulo. Você era São Paulino. Que legal. E fez o gol em cima de São Paulo. Olha só, Eu não sabia que você já tinha falado isso em algum lugar, que você era São Paulo? Cara, eu acho que eu falei... Eu não lembro... Eu participei de algum podcast, eu não lembro qual foi que eu falei isso. Você fez o gol em cima do seu clube de infância. Mas, cara, quando eu venho pro Vasco, cara, eu tenho essa coisa descolada muito rápido, cara. Entendeu? E hoje, cara, meu irmão, eu sou vascaíno, não tem... Não, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Até pelo que você viveu. Não, sim. E pelo carinho que você recebe. Sim, cara. E assim, mas eu tinha isso E hoje, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras. Eu passei lá, da maneira que fui tratado lá, gosto muito. Não perco um jogo do Vasco e do Palmeiras, eu vejo todos. Eu tô ali vendo. Entendeu? Mas, assim, essa coisa do São Paulo, perdi mesmo. Entendeu, cara? Foi só a infância, né? Foi só a infância. Na hora que jogou.
Meu pai era São Paulino, mas depois também... todo mundo virou palmeirense depois que eu fui para Palmeiras. A família toda, né? Menos meu irmão que é corintiano. Teu irmão é corintiano? O meu mais velho. Cara, legal isso, né? Os bastidores, né? Porque assim, a oportunidade que pinta é a que pinta. Você vai. Mas todo mundo tem time de infância, todo mundo que gosta de futebol. Eu, assim, e o São Paulo fez grandes times na minha infância, né, cara? Aquele time... Quem era o teu ídolo? Cara, eu gostava sempre dos atacantes, cara. Sim. Entendeu? Então eu via muito o Serginho Chulapa, via depois o Careca, desde o Guarani já acompanhava, depois quando foi para São Paulo. Aí depois Roberto, quando volta do Barcelona. Sim. Lá, que eu vi esses caras, né, cara? Você viu a nata. Eu vi esses caras. Assim. E jogou também com ela. Isso, Pô, eu... Mas no íntimo não fica assim, pô, podia ter jogado no São Paulo também. Joguei em 25 clubes, pô. Cara, não tive... Eu falei, cara... Perdeu mesmo. Cara, é impressionante como eu descolo dessa coisa, entendeu? De São Paulo, entendeu? Pô, lógico, respeito. Se tem alguma coisa outra envolvida ali, tô vendo jogos do São Paulo, sabe? E teve um período aí, esse período 92, 93, acho que a gente enfrentou muita pancada deles, por isso que também que não ficou nada ali, entendeu? Pode ser. Mas quando eu venho pro Vasco, tem essa coisa de descolar mesmo. Tanto que a tua vida é no Rio também, isso, né? Mas foi isso. Quando você para de jogar, você já fica aqui no Rio? Fico no Rio direto. Durante, assim, esse período da minha carreira que eu começo a mudar muito, minha base sempre é aqui, né? Uhum. Até um certo ponto eu consegui ir com a família, com os filhos pequenos, não é tão complicado. Sim. Mas depois de uma certa idade, que escola... Não dá para ficar trocando. Não dá para ficar trocando, entendeu? E aí eles ficavam baseados e eu ia e vinha, eles iam, férias, final de semana e tal. Sorato, para a gente fechar, queria que você falasse sobre um jogador que hoje em dia tem uma identificação muito grande com a torcida e que tem uma dedicação muito grande em campo, e que é o capitão do time, que é o Verratti. Você, de artilheiro para artilheiro, o que você pensa sobre o Verratti? A braçadeira está bem entregue? Está bem entregue. Eu acho que ele é o cara que se entrega, ele muito arrasta pelo exemplo que ele dá, entendeu? Um jogador de personalidade, um jogador que não desiste nunca, um jogador que aquele momento terrível do ano passado, foi um cara que chegou e assumiu uma responsabilidade enorme e conviveu bem com isso. Esse momento difícil de início de competição também, ele era um cara que não se entregava nunca, sempre procurando contagiar os demais, né? E ele já era um capitão sem ter a faixa, eu acho, pelo exemplo, pela atitude dele. E vejo ele hoje, assim, muito... compreendeu muito o que é o Vasco, eu acho. Entendeu? Então ele vê ali, você vê que ele está vivendo isso mesmo, entendeu, cara? Não é... Ele quer fazer a coisa acontecer. Eu acho que é um cara que em certos momentos se desgasta muito, porque às vezes é necessário ele ver isso e se entrega, e às vezes falta um pouquinho de perna e fôlego para estar mais inteiro lá na frente, na hora que ele tem que... Mas é um cara que a braçadeira ali está muito bem, caiu muito bem nele, e tem sido importante e vai ser importante ainda pro restante da competição. Aí é um jogador que, no meu modo de ver, o entorno dele ali vai começar a funcionar melhor, e esse repertório ofensivo do Vasco vai ser aumentado, né? E ele vai ser importante ali para a conclusão das jogadas ali. É um centroavante que nota, então? Cara, um nota 8, cara. Nota 8 é muita coisa. Nota 8, cara. Melhor bola aérea do futebol brasileiro hoje, com certeza, é a dele. Entendeu? É um jogador que, apesar de grandalhão, tem muita mobilidade. É um jogador assim que precisa que esse entorno funcione bem. Vai funcionar, na minha visão, vai funcionar, e eu acho que os gols aí vão
Ele já está fazendo gols, né? Bastante gols. Mesmo tendo dificuldade desse início de competição do clube, deu uma melhorada agora. Ele tá coladinho ali no artilheiro do campeonato. Mas ele é um cara que... Cara, é um jogador ali que faz... 15 gols por competição, não é um jogador qualquer, né, cara? Não mesmo. Então, assim, eu vejo ele... Assim, ano passado ele fez 10, acho metade do brasileiro. Metade do campeonato. Metade do campeonato. Então, ele tem cancha aí para 15, média alta. 15, 20 gols numa competição. É um cara importante. Faz diferença. Faz muita diferença. É verdade. Sorato, obrigado pela participação. Que isso, prazerzaço te receber, uma honra. Show de bola. E obrigado por 89. Show. Eu que agradeço aqui. Para mim é sempre bom participar. Eu falei, eu gosto, pô... A gente tá vendo aqui, tem 90 minutos que a gente tá aqui, pô. Uma partida praticamente. Passou voando, cara. É verdade. Então, pô, obrigado aí. Galera, curte lá, compartilha, que a resenha foi boa. Se inscrevam, vamos ativar o sininho e deixar o like. Sorato, episódio 28. Valeu, Soratão, até a próxima. Valeu, tamo junto. Valeu, galera, um abraço.